Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre os exercícios propostos na semana de 29 de junho a 3 de julho. Os exercícios são 1, 2, 3, 4 e 5 do livro didático Trilhas da Matemática, sexto ano, páginas 165 e 166. Vamos lá? As figuras a seguir estão divididas em partes iguais. Escreva a fração correspondente à parte pintada de cada uma em relação à figura toda. Bom, em quantas partes a figura toda foi dividida, será o nosso denominador. Então, o denominador, ele representa o total de partes em que a figura foi dividida, certo? E o nosso numerador será quantas partes nós colorimos da figura, ou seja, quantas partes nós pegamos, certo? Então, essa figura está dividida em 3 partes. 3 é o nosso denominador. Nós colorimos uma, o nosso numerador será 1. Esse círculo está dividido em 3 partes iguais. Colorimos 2, temos a fração 2/3. Esse círculo tem um total de 8 partes. Dessas 8, pegamos 3. Já essa figura tem um total de 10 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5 em cima e 5 embaixo. Dessas 5, nós pegamos 7. Aqui temos um total de 36 quadradinhos, 6 no sentido horizontal, vezes 6 no sentido vertical. Então, 6 vezes 6, 36. Desses 36, nós deixamos de colorir 2, 4, 6, 8. 36 menos 8, a gente tem 28, certo? O nosso triângulo aqui, se nós contarmos, vai estar dividido em 64 triângulos. Desse total de 64, nós pegamos 36. Tudo bem? Então, retomando, o denominador indica em quantas partes nós dividimos e o numerador, que é o número de cima, indica quantas partes nós pegamos. Lembrando que a fração é a divisão de partes iguais. Então, se vocês observarem, todas as figuras estão divididas em partes do mesmo tamanhozinho, ok? Escreva como se lê cada fração obtida nos itens anteriores. Letra A. O nosso numerador é 1, então eu vou escrever 1. E o nosso denominador corresponde à terceira parte, né? A terça parte. Então, 1/3. Letra B, 2/3. Letra C, 3/8. Letra D, 7/10. Letra E. Agora, o que acontece? O nosso denominador é um número bem maior que 10. Então, a partir do denominador maior que 10, a gente lê o denominador como se escreve o número, acrescentando a palavrinha avos. Então, nós temos aí 28 no nosso numerador, 36 avos.
Na letra F, nós temos 36, 64 avos. Certo? Lúcia representou a fração meio, pintando de verde uma parte da figura. A parte verde da figura de Lúcia corresponde à metade? Justifique a sua resposta. Ora, eu comentei com vocês que a fração é a divisão em partes iguais, ou seja, nós teríamos que ter dividido essa figura aqui em duas partes do mesmo tamanho e colorir uma, né? Essa figura não foi dividida em duas partes do mesmo tamanho. Esse pedaço aqui, ó, é maior do que esse pedaço que está colorido de verde. Portanto, a maneira como ela representou não corresponde à metade. Então, a primeira pergunta, a parte verde corresponde à fração meio? Não. Por que que não? Justifique, ó. Porque a parte colorida de verde, a parte verde é menor que a parte não colorida, que a parte que não está colorida. Observe a figura e responda as questões. A que fração da figura corresponde os quadrados pretos? Bom, se nós observarmos a figura, vamos ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a figura está dividida em 12 quadrados. Desses 12, quantos estão coloridos de preto? 4. Aí, nós temos a fração 4 dozeavos. E o que a gente pode observar nessa fração? Que o 4 no numerador e o 12 no denominador são múltiplos de 4, ou seja, são resultados da multiplicação de um número por 4. Se eles são múltiplos de 4, eles são divisíveis por 4. Então, se eu dividir 4 por 4, eu vou ter 1, e 12 dividido por 4, eu vou ter 3, ou seja, eu tenho a fração 1/3. O que significa isso? Significa que se eu pegar um bolo e dividir em 12 pedaços e comer 4 pedaços desse bolo, eu vou estar comendo a mesma quantidade que se eu pegar esse bolo, dividir em 3 pedaços e comer um. Certo? Então, apesar do numerador e o denominador serem números diferentes, né? Aqui é 4, aqui é 1, aqui é 12, aqui é 3, eles representam a mesma quantidade. Então, eles são frações equivalentes, certo? Na letra B, quantos quadrados devem ser pintados de preto para que a fração de quadrados pretos corresponda a 2/3? Ora, o que eu sei? Eu sei que 1/3 da figura eu preciso de colorir 4 quadrados. Se eu quero 2/3, eu vou ter que colorir mais quantos quadrados? Mais 4 quadrados, certo? Porque se 1/3 corresponde a 4, 2/3 vai ter o dobro disso, ou seja, serão 8 quadradinhos. Então, se eu já tenho 4 e que corresponde a 1/3 e quero 2/3, eu vou ter que colorir mais 4 quadradinhos. Tudo bem? Aqui no número 4, nos diz o seguinte: uma marca de suco natural vende seus produtos em embalagens com 2.250 ml, afirmando que 250 ml são grátis.
De acordo com essas informações, que fração da quantidade de suco na embalagem é grátis? Ora, qual é o total de suco que tem na embalagem? Então, a embalagem está dividida em quantos ml? O total é 2.250. Então, 2.250 é o nosso denominador. Desse total, quantos ml são grátis? 250. Formamos aqui a fração 250 sobre 2.250. Escreva os quocientes. O que vem a ser quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, é para nós escrevermos o que está escrito aqui na forma de uma fração. O que é uma fração? É a divisão em partes iguais. Então, eu vou dividir isso daqui, vou escrever isso aqui em forma de divisão. Esse símbolo de dividir, eu vou trocar pelo símbolo da fração. Por quê? Porque esse símbolo aqui da fração significa dividir. Então, 7 dividido por 3. 2/5, 2 dividido por 5, 25 nonos. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós terminamos aqui os exercícios propostos para a semana. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!